Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 9 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas sim que querem ser tudo o que nasceram para ser. Hoje a gente dá sequência de uma série de lives falando sobre radiestesia, sobre radiônica, e hoje nós vamos falar sobre 5 gráficos radiônicos para a saúde. Como é que está a tua saúde? Você cuida da tua saúde? Tua saúde tá boa, tá legal, tá bacana? Ou você se percebe que a tua saúde mental, emocional, física, espiritual não tá legal? Você se percebe doente, está com a imunidade baixa, o que está acontecendo? Tenha certeza que você conhecendo, sabendo mais sobre esses 5 gráficos, você vai expandir na saúde, na alegria, na positividade e realmente vai se tornar expansivo de muita paz, de muita vibração positiva. E a minha convidada, minha amiga que está fazendo essas lives juntamente comigo, é uma verdadeira aula, sempre que ela vem ela traz uma aula de conhecimento, é a Márcia Schuster, a minha amiga terapeuta, que trabalha fortemente com essa parte da radiestesia, dos gráficos. Na semana passada, nós fizemos uma live sobre 5 gráficos para atrair dinheiro. Quem quer dinheiro? Se você quer dinheiro, assista essa live, ela está aqui no Instagram, está aqui no meu perfil, está no perfil da Márcia, e também está lá no nosso canal no YouTube, para você assistir quantas vezes você desejar, para você conhecer 5 gráficos da radiestesia para você atrair dinheiro, prosperidade para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre 5 gráficos para atrair saúde, para você melhorar a tua saúde e para que você possa assim ter muita alegria, disposição e vitalidade. E lá no final da live tem orientação do tarô para a sua vida, para a sua semana, mas a orientação agora é sobre a saúde. Lá no final vai ter orientação da saúde. Como é que está a sua saúde? Lá no final você vai saber através do tarô. A Márcia já está aqui, já vou ao vivo me acompanhando, nos acompanhando. Já vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai mandando aviãozinhos, vai curtindo, vai compartilhando essa live para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais corações. Boa noite, Márcia. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Tudo ótimo, né? Como que não vai estar bom se a gente está mais uma vez aqui, mais uma terça-feira, se encontrando para conversar hoje sobre saúde, né? Exato. Gratidão, gratidão. Como eu comentei, sempre que a Márcia vem aqui é uma aula de conhecimento, é uma aula de positividade. Quero já dar boa noite para a Vivi, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem está ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo esse vídeo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo chegue a cada vez mais corações. Então, hoje, 5 gráficos sobre a saúde. Exato. Hoje vamos falar sobre saúde, 5 gráficos que a gente pode utilizar para nos ajudar a aliviar a nossa dor física. A gente vai falar sobre gráficos que reprogramam a nossa saúde. A gente vai falar sobre gráficos que emitem energias para os nossos chakras. Enfim, vai ser uma noite cheia de saúde. Uma noite cheia de saúde, cheia de vitalidade, cheia de alegria para todos que estão nos assistindo. E se você talvez estiver nos assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloca ali nos comentários e a gente pede que você curta, compartilhe para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais corações. Então, a saúde, envolvendo a saúde. O tema vai ser apenas físico ou a gente vai falar do emocional, do mental, do espiritual? Os gráficos abrangem o todo. A saúde é um conjunto, né, Pietro? Então, para a gente ter ela equilibrada, não adianta a gente cuidar só do físico e deixar o emocional de lado. Não adianta cuidarmos só do emocional e deixarmos daqui a pouco o espiritual e o físico de lado.
a gente tem um conjunto, a gente tem os pilares físico, mental, emocional e espiritual. E é super importante a gente manter todos eles equilibrados para daí sim termos uma saúde abundante. Então, quando às vezes a gente dá uma negligenciada em um determinado lado, automaticamente começam a aparecer problemas de saúde no nosso corpo físico, que é o sinal de alerta, né? Que é o que está nos dizendo que a gente precisa parar e prestar atenção, cuidar de nós. Exato, e a saúde é muito importante nós observarmos, porque o corpo ele é fofoqueiro, o corpo ele vai dar sinais, o corpo ele vai mostrar qual parte do teu corpo está doendo, está sofrendo, qual que é o mal-estar. Pode ser no teu físico, já passou do teu emocional, já chegou no teu físico, passou do teu mental, chegou no teu emocional. Então, são várias questões. E a partir disso, você poder sim olhar para a tua saúde com mais disposição, com mais alegria e poder ter vitalidade, porque saúde também é vitalidade, também é garra, é a pessoa poder fazer aquilo que ela deseja todos os dias. Com certeza. Se nos falta saúde, automaticamente nós não conseguimos mais fazer as atividades, não conseguimos trabalhar bem, não conseguimos viver o nosso todo, né? Exato. Ter saúde acima de tudo, as pessoas quando eu te desejo feliz aniversário, muita saúde, o restante tu corre atrás, né? Exato. Mas claro, a saúde é muito importante. Você precisa ter uma boa saúde, mas a saúde ela envolve o teu mental, o teu físico, o teu espiritual, o teu realmente o todo diante da tua vida. Então, olha com carinho para a tua saúde. A partir disso, a tua prosperidade, a tua alegria, o teu trabalho, tudo vai fluir. Se você tem saúde, você tem garra, assim, para você poder seguir diante da tua jornada. E hoje, então, 5 gráficos. Já vamos iniciar com o primeiro gráfico para as pessoas, né, ficam curiosas. Já me falaram na rua, você enrolou demais na última live. Você ficou enrolando, você ficou segurando a audiência. Mas, claro, tem que segurar a audiência, né, para que você possa prestar atenção, para que você possa pegar um caderninho, para que você possa anotando e depois chamar a Márcia para que ela possa ativar os gráficos para você. Então, qual que é o primeiro gráfico da saúde para nós melhorarmos a nossa saúde? Vamos ao primeiro. O primeiro é um gráfico que eu considero excelente para casos em que a gente precisa de uma reformulação no nosso físico, tá? O nome dele é programador físico, gente. Aí, hoje eles estão grandes demais, gente. Não tô acertando o tamanho dos gráficos, tá? Mas eu fiz impressão em A4 e eu vou colocar ele aqui na frente para vocês verem bem, porque semana passada eu mostrei os gráficos em placa de PVC para vocês e daí eles eram menores. E assim a gente consegue ver bem a geometria que envolve o gráfico, né? Os elementos que compõem. E esse gráfico, ele se chama programador físico por quê? Porque ele atua diretamente nas células do corpo humano. Ele atua para gerar cura, né? Então, assim, geralmente quando a gente tem um gráfico que atua no físico, ele vai atuar diretamente sobre a parte que está deficiente. E esse gráfico aqui, por ser um programador físico, ele vai atuar nas matrizes constituintes do corpo humano. Então, ele faz o quê? Ele faz com que o corpo se reprograme, ele vai lá na matriz da célula e... Porque, assim, a matriz da célula é sempre perfeita, né, gente? A nossa criação é perfeita. Então, as nossas células, elas começam a ter problema por quê? Porque a gente negligenciou, porque a gente descuidou de determinada parte do corpo e ali apareceu algum problema. Então, assim, mas aquela célula, ela continua tendo uma matriz saudável, só que como ela está com uma deficiência, ela fica produzindo células deficientes. Então, automaticamente, quando a gente utiliza o gráfico programador físico, ele vai lá na matriz daquela célula
e aí ele vai reprogramar aquelas células. Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente volte a ter células saudáveis. E ele faz isso de uma forma natural, porque ele reprograma o nosso corpo para produzir células saudáveis. Então, gente, ele traz novamente a informação, né, da célula básica de uma saúde real e perfeita. É essa a função, então, do nosso gráfico programador físico. Essa é a função maior dele. E aí, daqui a pouco vocês vão me perguntar, tá, Márcia, mas para que eu vou usar esse gráfico, então? Quais são as doenças? Porque esse é um gráfico, gente, a longo prazo, tá? Ele é um gráfico que ele não vai te dar um resultado imediato. Então, para que a gente vai usar ele? Uma das doenças que a gente não gosta de falar, mas que a gente mais tem células defeituosas é o câncer, né? Infelizmente. Então, assim, ele é um gráfico excelente para ser coadjuvante no tratamento, tá? É bem importante ressaltar, assim, gente, tá usando um gráfico de radiestesia? Perfeito. Ele vai reforçar o tratamento que vocês já estão fazendo, mas jamais vai trocar um tratamento que o médico indicou por um gráfico de radiestesia, né, pessoal? É bem importante a gente ressaltar isso. Mas eu sempre vejo como um complemento bem importante a gente trabalhar a saúde física com a terapia holística, porque os dois se complementam. Então, um vai trazer o remédio, né? E o outro vai trazer a cura energética, porque os gráficos, eles são geometrias sagradas que emitem energia. Então, cada geometria, cada forma de gráfico vai estar emitindo uma determinada energia. E então, isso vai ampliar as nossas chances de cura. Por quê? Porque o nosso corpo começa a produzir células saudáveis. Então, Que interessante esse gráfico. E como é que ele vai agir? A pessoa está com alguma situação, é colocado ali o testemunho, né? Tu comentou também na última live, mas para reforçar, né, para quem está nos assistindo pela primeira vez, o testemunho vai o nome, vai a data de nascimento, vai o órgão da pessoa que está ali com problema. Como é que funciona para programar diante desse gráfico? Programador, a gente realmente só vai usar ele como emissor, tá? Então, quando é só no caso de emissão, a gente sempre vai fazer um testemunho que é composto pelo nome completo da pessoa, data de nascimento e endereço. E se acontecer dela estar no hospital, a gente vai colocar o nome do hospital que a pessoa está. E depois a gente vai fazer um objetivo desse tratamento. E no objetivo, aí sim a gente vai colocar lá que o nosso objetivo é a renovação celular do órgão tal, sabe? Sendo em um determinado órgão ou sendo em alguma determinada parte do corpo, a gente vai colocar especificamente qual é o nosso objetivo de cura. E aí ele age a nível celular, vai lá na matriz da célula, fazendo com que as novas células que o corpo vai produzindo venham perfeitas novamente. Deixam de ser células doentes para vir células saudáveis. Olha que interessante esse gráfico. Então, é um gráfico que vai reprogramar a célula. A gente escuta muito e trabalha dentro da reprogramação mental, reprogramando a mente. Então, esse gráfico ele reprograma as células do corpo. Exato. E aí, a gente tem que reforçar algo que a gente já falou na semana passada, né, Pedro? Da questão, assim, da pessoa acreditar, da pessoa vibrar naquela frequência de cura também, né? Dela querer a sua cura. Porque muitas vezes até, a gente comentou na semana passada, às vezes as pessoas vêm pedir ajuda para outra pessoa. Mas se a pessoa que está doente não pedir ajuda, se ela não quiser, fica muito mais difícil de ajudar, porque aí a pessoa não sabe que está sendo feito aquele trabalho, ou daqui a pouco a pessoa também nem acredita nisso. Então, isso tudo dificulta aquela energia de chegar até a pessoa.
Então, é bem importante para a gente ter um resultado bem bom, bem positivo, até porque esse gráfico ele vai trabalhar a longo prazo, a pessoa saber, a pessoa estar receptiva àquela energia e a pessoa também querer a sua cura. Ela também, porque a cura, ela está sempre dentro de nós, né? Basta nós querermos acessá-la. Então, é bem importante que tenha o trabalho do terapeuta e o trabalho do tratado, né? A pessoa que está recebendo o tratamento. É bem importante esse trabalho conjunto para que se tenha um resultado satisfatório. É tão importante que a Márcia levantou, a pessoa precisa querer realmente ser curado. Jesus pedia, né, para as pessoas, você quer ser curado? Ele não curava ninguém sem autorização, sem a pessoa realmente querer, né? Jesus chegava para as pessoas, você quer ser curado? Ah, eu quero. E talvez muitos casos que realmente as pessoas não quiseram. Então, precisa realmente o querer, estar aberto à própria cura, às transformações internas diante da sua própria vida. Então, esse reprogramador vai trabalhar a nível das células, dos órgãos. Tem alguma restrição, assim, de doença, de alguma questão para colocar ali nesse reprogramador? Não, a gente não tem nenhuma restrição assim. A gente só realmente precisa da consciência das pessoas que ele não traz resultado imediato. Até porque as nossas células, as células do nosso corpo não se regeneram imediatamente, né? O nosso corpo precisa de um determinado tempo para produzir novas células. Então, automaticamente nós também vamos ter um determinado tempo de tratamento. Mas são questões que daí, de acordo com cada tratamento, com cada pessoa, a gente vai ver ou no relógio radiestésico, né? Ou a gente pergunta diretamente no gráfico com o pêndulo, para ver quanto tempo a gente vai precisar emitir aquela energia para aquela pessoa. E aí, lembrando, né, que quando é um tratamento mais longo, a gente precisa renovar tanto o testemunho quanto o objetivo a cada semana. Inclusive, dependendo da evolução do caso, né, da melhora da pessoa, a gente pode ir mudando o nosso objetivo para deixar ele cada vez mais específico para aquilo que a pessoa está precisando naquele momento, justamente por se tratar de um tratamento mais longo. Ó, que interessante. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite. Deixa eu ver quem já deu boa noite aqui nos comentários. Quero dar boa noite aqui para a Leila, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. O Elton também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. O Gabriel também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite e vai curtindo essa live, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você estiver assistindo, coloca nos comentários e curta e compartilhe. Vamos compartilhar esse conhecimento da radiestesia a muitos corações. E mais uma questão desse gráfico ali do reprogramador. Ele pode ser utilizado para animais também? Também pode. Tanto para pessoas quanto para animais. Mas para animais, geralmente a gente vai utilizar mesas, a gente vai utilizar outras placas que são mais específicas, tá? Que vão trazer, mas não deixa de poder ser utilizado também, com certeza podemos. Interessante. Em breve vai ter live aí sobre as mesas também. Então nos acompanhe, nos acompanhe. Fica de olho aqui nas nossas lives nas terças-feiras, 21 horas. E vamos para o segundo gráfico, então. Vamos para o segundo gráfico. Ansioso para conhecer os gráficos. Então vamos lá, vamos falar do nosso segundo gráfico. O nosso segundo gráfico, Pedro, ele é composto por uma sequência numérica, tá? E essa sequência numérica, ela é um índice frequencial de cura, que emite energia de cura. Então, ele se chama gráfico antidor. Vocês conseguem ver direitinho aí? Esse é o gráfico antidor, que tem essa frequência numérica. E essa frequência numérica, ela tem uma emissão curativa, né? Então, o efeito
que esse gráfico produz, né? Ele é um efeito sedativo. Então, e esse efeito se dá justamente por causa dessas formas geométricas e da simbologia desse gráfico, tá? Então, ele vai agir nas dores em gerais, ele vai agir nos incômodos que a pessoa sente. E esse a gente pode trabalhar ele de diversas formas. Esse já é mais abrangente. A gente pode utilizar ele com testemunho, como gráfico programador físico, mas a gente pode utilizar ele também para energizar água, para dar essa água para a pessoa beber, né? Ou para um animal beber, a gente pode fazer, botar uma jarra, botar um copo, botar uma garrafa, a gente energiza essa água e aí automaticamente a gente pendula ali para ver o tempo, né? Que a gente precisa deixar essa garrafa, esse copo ali energizando e depois a gente pode dar para a pessoa beber. Ela vai ter um efeito sedativo. A gente pode também utilizar essa placa, a pessoa pode deitar sobre ela, nós podemos colocar inclusive ela debaixo do nosso colchão, tá? A gente pode colocar posicionada ali no local que tem dor e deixar esse gráfico ali por mais dias, que ele vai ficar sempre emitindo aquela frequência de cura, né? Frequência analgésica para dor. Mas, importante ressaltar também, ele vai agir no sintoma e não na causa, né, gente? Então, é aquela coisa assim, mas eu tô com uma dor no braço aqui, eu queria tratar com gráfico. Sim, a gente pode utilizar o gráfico para tratar a tua dor no braço, mas não deixa de ser importante tu ir lá, procurar o médico e fazer uns exames para ver qual é a origem daquela tua dor no braço, né? Então, são questões que são bem importantes a gente ressaltar. Que realmente esse gráfico, o gráfico antidor, ele vai sempre agir no sintoma e não na causa. Olha ali, então, no sintoma daquilo que a pessoa está sentindo. E aí envolve qualquer tipo de dor que a pessoa está sentindo, seja dores a nível ósseo, seja dores a nível muscular, dores de cabeça, dor de dente, qualquer tipo de dor. Qualquer tipo de dor. Dor de dente eu acho que não vai ajudar muito, tá? Porque na dor de dente a gente sabe que dente dói muito e geralmente quando a gente tem dor de dente, a gente tem um problema mais profundo, né? Então realmente o dentista vai ter que dar uma olhada, porque ele pode aliviar, ele pode causar analgesia, mas ele não vai resolver esse problema, né? Mas agora, uma dor no ombro, uma torção no pé, que são dores que a gente sabe que a gente precisa de tempo, né? Um problema na coluna, daqui a pouco caiu, machucou, bateu a coluna, que são questões de tempo, que precisa cicatrizar. A gente pode utilizar o gráfico antidor para ajudar no alívio da dor daquela pessoa, porque às vezes, inclusive, as medicações não conseguem ser eficazes, né? Então, acaba que o gráfico vai potencializar. Inclusive, a gente pode colocar os nossos medicamentos sobre esse gráfico e ele vai o quê? Ele vai potencializar o efeito daquele medicamento também. É mais uma das possibilidades de uso do gráfico antidor. Olha ali, fica a dica então para energizar os remédios, né, para potencializar os efeitos e aliviar, né, vamos dizer, olhando, claro, o sintoma, mas não vai deixar de olhar a causa, aquilo que está te causando essa dor. Porque se está doendo, é porque é um alerta. Se está doendo, tem alguma situação ali que precisa ser observada e investigada. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai mandando aviãozinhos, curta, compartilhe, manda aviãozinhos para os teus amigos, para que as pessoas possam vir aqui assistir a live, hoje falando sobre 5 gráficos sobre a saúde. A Márcia já trouxe 2 gráficos e agora a gente vai para o 3º gráfico, para que a gente possa ter mais saúde, vitalidade, expansão e muita alegria. Tá adivinhando, né?
tá adivinhando. Vem me falar de vitalidade agora. Olha só que coincidência. Não é combinado, tá, gente? O Pietro nem sabe quais são os gráficos. Ontem eu até mandei para ele que eu estava estudando, mas eu ainda estava selecionando os gráficos que eu ia falar hoje. Eu não tinha selecionado ainda, mas agora a gente vai falar de vitalidade. Esse gráfico aqui, ele se chama alta vitalidade, gente. Ele é muito semelhante ao gráfico antidor, ó. Vocês podem perceber que ele tem também uma sequência numérica, tá? E essa sequência numérica, ela vai emitir, então, vibrações de vitalidade. Esse gráfico vem para aumentar a vitalidade das pessoas, a vontade de viver de cada um. E esse gráfico, ele é muito bom para ser utilizado em casos de depressão. Quando a pessoa está num estado bem profundo de depressão, que perde a vontade de viver, esse gráfico é excelente para ser utilizado debaixo do colchão, para ser feita a emissão com o testemunho e o objetivo também, né? Para deixar no ambiente, esse é um gráfico que a gente pode utilizar num ambiente, porque ele vitaliza aquele ambiente. E ele tem outras formas de uso também, como, por exemplo, podemos energizar água com ele também, e a pessoa beber aquela água. Podemos energizar cristais rolados, pedras roladas, e ele tem uma questão bem interessante, que ele tem o poder de vitalidade dele é tão grande que ele consegue revitalizar toda a energia de uma casa. E é de uma forma muito simples, tá? A gente energiza uma pedra nesse gráfico e depois a gente coloca essa pedra encostada na parede da nossa casa. E em pouquíssimo tempo ele revitaliza toda a energia da nossa casa. Aquela energia se transfere da pedra para as paredes da nossa casa. E às vezes a gente tem ambientes doentes, né, pessoal? A gente tem ambientes onde acontecem muitas brigas, muitas discussões. Às vezes as pessoas gostam de falar muito palavrão dentro de casa, que não é recomendado. Às vezes assistem ou ouvem determinados podcasts e programas que têm uma linguagem de vibração muito baixa, né? Programas que emitem uma vibração muito baixa. Às vezes até os filmes de terror que te causam medo. Quando a gente está assistindo um filme de terror que te causa medo, automaticamente ele baixa a tua vibração. E tu começa a vibrar no medo. E as paredes da nossa casa, elas começam a absorver tudo o que está acontecendo naquele nosso ambiente. Então, acaba sendo bem importante a gente revitalizar o nosso ambiente também. Então, o gráfico alta vitalidade, ele pode ser usado em pessoas, em animais, em plantas, em casas, em ambientes. Ele tem um poder bem amplo de revitalização de tudo. Olha que legal, alta vitalidade, aumentar a energia. Se a pessoa está com, vamos dizer, com preguiça de levantar de manhã cedo, está sem disposição, agora começa a estar esfriando, inverno, tem muita gente que vai para a academia cedinho, dá aquela preguiça de levantar. Ter esse gráfico embaixo do colchão, ter esse gráfico próximo, vai ajudar a pessoa a ter mais disposição ao longo do dia. Vai. Ele, de forma geral, ele vai te trazer mais vitalidade, ele vai te ajudar a evitar a procrastinação, porque tu vai estar mais disposto, né? Tua energia vital vai estar mais alta. Interessante. E a questão ali, tu comentou da pedra. Energizar uma pedra, um cristal, para depois levar para casa, para colocar e trazer uma vitalidade. Como é que funciona quando a pessoa mora num apartamento, por exemplo? Se ela encosta na parede do apartamento, aquele cristal, ele vai estar sendo direcionado só para o apartamento ou para todo o andar, para todo o prédio? Ele
vai acabar fazendo uma emissão de energia, porque vai passar de parede para parede, né? Mesma coisa na nossa casa. Nossa casa é composta por várias divisórias, né? É o quarto, é a cozinha, é a sala, é o banheiro. E encostando aquela pedra na parede da casa, ela vai começar a passar essa energia de vitalidade para todas as paredes. Então, automaticamente, se a pessoa morar num apartamento, se ela morar num prédio, vai acabar energizando todo o prédio, né? Vai trazer benefício para ela e para os vizinhos também. Olha aí, ó, fica a dica se você tem vizinhos que ficam brigando, que ficam assistindo aqueles programas policiais, né, baixando a frequência, muitas vezes guerra dentro do condomínio, as pessoas não se dão muito bem. Coloque o gráfico alta vitalidade, energiza com boas vibrações para que possa ocorrer harmonia. Diante de uma empresa também é interessante, então, as empresas terem esse gráfico. Também vai ser interessante para as empresas, para daqui a pouco deixar o seu ambiente de trabalho com uma energia mais elevada, né? E a energia do ambiente estando elevada, automaticamente os funcionários também se contagiam naquela energia, né? Porque realmente a energia ela vai passando de pessoa para pessoa, de objeto para objeto. E eu falei de plantas, gente. Não lembro se eu falei que a gente pode usar a alta vitalidade nas plantas. Mas se eu esqueci de falar, a gente pode revitalizar aquela nossa plantinha que tá ali meio sem vida, já não sabe se vive ou não vive mais. Coloca o vaso da planta sobre o gráfico alta vitalidade e vocês vão ver que em 2, 3 dias essa planta vai ter renascido. Ela vai estar totalmente revitalizada, ela vai estar bonita, ela vai estar cheia de vida novamente. Olha ali que interessante, muito interessante poder revitalizar as plantas, energizar a tua casa, o teu ambiente de trabalho e te trazer vitalidade, garra, força para você poder ter saúde, expansão e realmente ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos e lá no final da live tem orientação do tarô para a tua saúde. Como é que está a tua saúde? Como é que está a tua vibração? Olha para isso. Hoje a live é sobre gráficos, 5 gráficos para melhorar, para expandir a tua saúde. Semana passada nós fizemos a live sobre 5 gráficos para prosperidade, para você alcançar dinheiro, prosperidade, riqueza. Se você não acompanhou essa live, está aqui no Instagram, está lá no YouTube também, para você assistir quantas vezes você desejar. Já quero dar boa noite aqui para a Sandra, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que a Márcia, ela é expert dentro dos gráficos e está trazendo uma verdadeira aula para todos nós. E para quem está chegando agora, você já falou sobre 3 gráficos. Antes de nós irmos para os 2 últimos gráficos, vamos voltar lá para o primeiro, para o segundo e para o terceiro, para relembrar. Depois as pessoas dizem, você fica enrolando. Não, não estou enrolando. Eu estou trazendo conteúdo. Tem muita gente que está chegando agora, tem gente que iniciou com a gente, então vai colocando aí o seu boa noite. Qual que seria o primeiro gráfico para a gente relembrar? Primeiro eu preciso mandar um beijo para uma amiga muito querida que está aqui, que é a Andrina. Andrina, que bom te ver aqui. Seja muito bem-vinda. E assim, primeiro gráfico que nós falamos, então, deixa eu pegar eles de volta aqui para não me perder, né? Foi o gráfico programador físico, que vai atuar diretamente na matriz da célula, renovando as nossas células, trazendo uma célula perfeita, restaurando a nossa saúde. Olha ali, então, né, restaurar as células, reprogramando, questão de doenças graves também, ela sendo um complemento, não vai deixar de fazer o teu tratamento médico, mas esse gráfico vai complementar, vai te ajudar a reprogramar as tuas células do teu corpo. Exatamente.
Segundo gráfico que a gente conversou, então, foi o gráfico antidor. Foi o gráfico que vai tratar as dores físicas, que ele age no local da dor. E este gráfico, ele tem várias formas de serem utilizadas, além de usar o testemunho sobre ele, né? Podemos energizar água, podemos potencializar a energia dos medicamentos para que eles sejam mais potentes. A gente pode utilizar ele debaixo do colchão, deitar sobre ele no local em que temos dor. Ele já é um gráfico que nos dá mais formas de utilização por atuar diretamente no local que a dor se encontra. E sempre... Pode falar, Pedro. Pode complementar. E sempre lembrando que ele vai atuar, então, no sintoma e não na causa. A questão do tamanho do gráfico, tu comentou esse gráfico antidor. O tamanho ele vai interferir se a pessoa tiver o gráfico pequenininho ou tiver o gráfico grande? Como é que interfere o tamanho do gráfico? Interfere, gente, porque assim, ó, interfere tanto o tamanho quanto a massa, tá? Então, assim, ó, hoje eu trouxe eles impressos em folha de papel, né? Semana passada, e eu trouxe porque daí eles ficam maiores, com uma visualização, daí eu consigo colocar ele, fica de tela cheia para vocês. Semana passada, eu trouxe os gráficos em PVC. Deixa eu pegar um que eu tenho aqui meio na mão. Aqui. Ó, eles são bem menores, ó. Dá pra ver a diferença de tamanho, né? Olha, um vai ocupar a tela toda e o outro tá aqui num tamanho bem menor. Só que assim, com esse gráfico impresso no papel, eu não tenho massa, tá? É só o papel. Já o gráfico que está impresso aqui no PVC, ele já é mais grossinho. Então, assim, o que influencia na emissão de energia do gráfico? O tamanho e a espessura do material desse gráfico, tá? As duas coisas vão influenciar. Então, quanto maior o gráfico, maior o alcance, principalmente quando a gente utilizar no ambiente. Quando a gente utilizar para fazer emissão à distância, esse tamanho aqui é o ideal, tá? Que é o tamanho de 15 por 15. Agora, quando nós utilizarmos num ambiente, um gráfico desse para um ambiente de uma sala normal não é o suficiente. A gente precisaria de pelo menos 3 gráficos desse em um ambiente. Já se a gente utilizar um gráfico deste tamanho, um gráfico só vai ser suficiente para o ambiente. Interessante essa observação. Então, para que a gente possa também aprender essa questão do tamanho. Porque, vou imprimir muito pequenininho, vou imprimir muito grande. Então, saber realmente ter esse conhecimento é fundamental. E o terceiro gráfico? O nosso terceiro gráfico se chama, então, alta vitalidade. O alta vitalidade vai nos trazer vitalidade, vai revitalizar a nossa energia. É muito utilizado para tratar estados depressivos. Interessante. Vitalidade, força, garra, alegria. Daí, se você percebe que está desanimado, está desanimada, e pode ser colocado, por exemplo, a pessoa está percebendo que o pai, a mãe está desanimado, colocar embaixo aí do colchão do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos, sem ele saber, sem o pai saber, sem a mãe saber, ele vai ficar funcionando o gráfico igual? Ele vai funcionar, gente. Ele sempre vai estar emitindo energia, tá? Aí ele não vai deixar de emitir energia. Mas a questão é a pessoa estar aberta para receber aquela energia ou não estar aberta para receber. Então, assim, alguém que botei lá o gráfico embaixo do colchão lá pro meu marido, mas eu não falei nada para ele. Porque, sei lá, daqui a pouco ele não acredita, não é o caso aqui em casa, tá, gente? Aqui em casa todo mundo acredita, todo mundo já utilizou, todo mundo já comprovou os benefícios. Mas, assim, um exemplo, né? E ele não acredita, mas eu vou botar ali, porque eu tô vendo que ele tá muito desanimado, ele tá querendo entrar num processo depressivo. Mas ele não sabe. Então, assim, ele tá recebendo aquela energia? Ele vai sempre receber. O gráfico tá ali emitindo energia. Mas ele não está aberto, ele não sabe que aquela energia está sendo emitida. Então,
automaticamente ele segue a vida normal dele e não está aberto para receber. Vai fazer algum efeito? Vai, gente, mas não vai ser o efeito total que aquele gráfico poderia oferecer. Entende? Então, essa é a diferença da gente trabalhar um gráfico e a pessoa saber e acreditar e já estar aberta e querendo receber aquela energia, do que quando a gente coloca simplesmente um gráfico para trabalhar para alguém e aquela pessoa nem sabe da existência daquele gráfico, né? A gente não vai ter o mesmo efeito. Olha ali, a gente precisa realmente, claro, vai agir o gráfico, vai, mas no momento que a pessoa sabe, que ela tem conhecimento, que ela estiver aberta a isso, com certeza os benefícios, os resultados vão ser muito maiores e mais eficazes. Exato. Quero dar boa noite para o Elton, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai mandando aviãozinhos, e daqui a pouquinho, no final da live, tem orientação do tarô para a tua saúde. E qual que é o quarto gráfico para a saúde? Então, né, vamos deixar de mistério e vamos para o quarto gráfico. Quarto gráfico, gente, a gente costuma chamar ele de revitalizador cósmico, tá? Revitalizador cósmico biológico. Por quê? Porque ele é revitalizador de chakras. Esse gráfico, ele vai atuar estimulando os nossos gráficos, mas os nossos gráficos, desculpa, gente, os nossos chakras. E ele vai estimular eles de forma suave e da forma que eles funcionem da forma mais correta possível. Porque assim, vale lembrar, né, Pietro, que os nossos chakras, a gente tem 7 principais ao longo da nossa coluna vertebral e eles são todos interligados. Então, assim, quando um deles estiver com problema, a nossa saúde física ou emocional começa a sofrer. Quer dizer que a gente já está com algum probleminha lá no emocional que começa a travar o nosso chakra. Então, dependendo do chakra que é, ele vai começar a dar sinais através daquela região do corpo. Vamos usar um exemplo aqui, tá? Agora a gente está num processo de mudança de temperatura, né? O que as pessoas reclamam muito? Ah, eu tô com uma dor de garganta. Ah, que trocou a temperatura. Mas, em contrapartida com essa mudança de temperatura, a pessoa está passando por um período de estresse, a pessoa está com problemas no trabalho, a pessoa não está se comunicando bem, daqui a pouco não está se comunicando bem com o parceiro em casa, não está se comunicando bem com os colegas de trabalho, ou está deixando de falar alguma coisa para daqui a pouco não gerar uma situação de estresse, está esperando que aquilo passe, e aí a gente começa o famoso engolir sapos, né? A gente começa e a nossa garganta começa a pesar. Mas daí a gente pensa que é só o tempo, né? Ah, mudança de tempo agora, esfriou um pouco, começou a ventar mais e eu tô com dor de garganta. Mas às vezes não é somente isso, né? Às vezes a gente tem alguma outra situação adversa acontecendo que coincidiu com a mudança de tempo, mas na verdade a gente tem uma raiz emocional. E aí o nosso chakra da garganta começa a desvitalizar até o momento em que ele para. E aí, quando ele para, a gente vai ter dores de garganta, ou a gente vai ter problemas de tireoide, começa a apresentar problemas na nossa tireoide. Às vezes, a gente tem um problema oposto, né? Que é dele estar super estimulado. Quando a gente está com o chakra super estimulado, a gente vai encontrar pessoas que falam, que não conseguem deixar parar de falar. Tipo, às vezes tu tenta falar com aquela pessoa, mas ela fala e não te ouve. Aí a gente tá com excesso de energia naquele chakra, né? Ele tá funcionando demais. E quando ele tá funcionando demais ou quando ele tá funcionando de menos, ele não tá na energia perfeita dele, né? Então, ele vai estar ou super estimulado ou ele vai estar parado. Das duas formas, ele está em desequilíbrio e das duas formas o nosso corpo sofre. Então, esse chakra, o gráfico revitalizador de chakras, ele vai atuar equilibrando
E aí ele vai fazer um equilíbrio não só para aquele chakra que está em desequilíbrio, ele vai equilibrar todos, para que a energia flua pelo nosso corpo, né? Para que todos os chakras se comuniquem, porque como eles são interligados, vai passando a energia de um para o outro. E quando a gente chega num ponto que tem problema, ali para a comunicação. E automaticamente vai parando para os chakras seguintes, né? Então acaba que às vezes um determinado problema vai te gerar outros em sequência. Olha que interessante, né? A questão dessa harmonização dos chakras, porque é o vórtice que alimenta, né, as nossas glândulas. Então começa a se observar questões dos teus 7 chakras, os 7 principais, para harmonizar o todo. E dentro desse gráfico, no momento da ativação, é aplicado um reiki também para trazer essa potencialização? Pode ser aplicado? Pode. A gente sempre pode potencializar todo gráfico que é ativado, todo, independente para qual fim, a gente pode sempre potencializar com o reiki. A gente pode potencializar com cristais. Eu até deixei um cristalzinho básico aqui, um quartzo verde, que é o quartzo que a gente mais utiliza para saúde, né? Aqui. Por quê? Porque às vezes a gente monta o gráfico, coloca ali o testemunho e o objetivo, e a gente pode colocar um cristal para potencializar aquela energia, ou a gente pode colocar um cone de cobre, ou pode colocar uma pirâmide de cobre também, que são itens que vão potencializar aquela energia para aquele gráfico ele ter uma expansão maior de energia e principalmente para acelerar aquele processo. Olha, orgonites também podem ser colocados. Orgonites também podem ser usados orgonites, e o orgonite ele é bem interessante porque ele não impregna energia, né? Então os orgonites a gente pode reutilizar eles indeterminadamente. Já o cristal, toda vez que nós utilizarmos um cristal para um determinado fim, quando a gente desmontar aquele gráfico, a gente vai ter que fazer a limpeza do cristal também. E o orgonite não, né? A gente vai só poder trocar ele de gráfico para gráfico, que ele não impregna energia. Eu até tenho alguns orgonites aqui, que são os símbolos do reiki, que eu gosto de utilizar muito sobre os gráficos e sobre as mesas para potencializar a energia. Ótimo, ótimo. E tem algum elemento que não pode ser utilizado em cima do gráfico? Ah, a pessoa tem um vasinho de planta, ela pode colocar o vasinho? Ou tem alguma restrição a nível de algum elemento específico na questão do gráfico? Não tem, tá, Pietro? Assim, ó, a gente só tem que cuidar toda vez que for fazer uma ativação de gráfico, qual é o intuito daquele gráfico, né? E aí, por exemplo, assim, a gente está ativando um gráfico para saúde. Então, a gente vai utilizar mais cristais para saúde. Se a gente está fazendo para vitalidade, a gente vai usar cristais mais voltados para vitalidade, para revitalizar. Então, tem determinados cristais que são para proteção, que a gente não vai poder utilizar nesses gráficos, entende? Mas de ter alguma restrição de algo que a gente não pode utilizar no gráfico, não tem. Ótimo, ótimo. Então, podemos utilizar vários elementos, cristais, orgonites, né, pirâmides, questões de plástico. Pode, por exemplo, uma pirâmide de plástico. O plástico ele não vai ter nenhum efeito, né? Ele não vai. Para a gente conseguir efeito, vai ter que ser de materiais como cobre, como cristal, como ouro, como prata, que são elementos que vão conduzir energia. O plástico, nesse caso, ele não vai ter a condução de energia, né? Daí ele realmente não vai ter efeito nenhum. Por exemplo, em vez de usar uma pirâmide de cobre, como essa, se eu utilizar uma mesma pirâmide, que vai ter, no caso, a forma geométrica da pirâmide, mas se for de plástico, ela não vai ter a concentração de energia, né? Porque ela não vai ter
essa absorção de energia que a pirâmide de cobre tem. Então, nesse sentido, sim, aí vai ter determinados materiais que nós não vamos poder utilizar. Ótimo. Quem está ao vivo, vai colocando o seu boa noite. Daqui a pouquinho tem orientação do tarô para a sua saúde. E chegou a hora do quinto gráfico. Qual que é o quinto gráfico para melhorar, para expandir, para realmente triplicar a tua saúde, para que você possa ter muita expansão, vitalidade e alegria? Esse é maravilhoso, gente. Esse é maravilhoso e ele está completamente ligado à origem da vida. Acredito que todos vocês já devam ter ouvido falar na flor da vida. Esse aqui é o gráfico flor da vida, tá? Ele está, então, esse gráfico, ele simboliza os 7 dias da criação, a conexão entre todas as formas e a consciência coletiva, né, gente? Então, esse gráfico ele vai transmitir ondas com frequência de energia vital. E ele tem por objetivo restabelecer a saúde. Ele é constituído, ele é a figura geométrica perfeita. Ele tem a constituição de 19 círculos. Hoje, quando eu olho para ele, eu consigo identificar os 19 círculos, mas olhando assim é mais difícil, né? Mas ele é todo desenhado com círculos. São círculos que eles têm uma precisão geométrica e matemática onde eles se cruzam. E é esse cruzamento que formam as pétalas da flor da vida, que são 6 pétalas, né? Então, assim, a flor da vida é a figura geométrica perfeita, que é a representação de todos os aspectos envolvidos na criação e no funcionamento do universo. E se assemelha também à divisão celular embrionária, quando nós estamos sendo criados, né? Quando há aquela divisão celular embrionária, ela vai se subdividindo, até formar a célula original que dá origem à vida, né, gente? Então, o gráfico Flor da Vida, ele é extremamente poderoso e ele tem diversas funções. E para eu não esquecer nenhuma, eu tenho que confessar para vocês que eu tenho uma anotaçãozinha aqui, tá? Porque ele, além das curas físicas, ele serve também para cura energética. Ele restabelece a nossa saúde física, a saúde dos nossos chakras. Ele promove bem-estar, ele equilibra tanto pessoas quanto ambientes. Então, a utilização dele é muito mais ampla. E ele tem uma utilização bem especial também para meditação. As pessoas costumam usar muito o gráfico Flor da Vida para fazer meditação. Por quê? Porque ele expande a nossa conexão com a nossa espiritualidade, ele expande a nossa conexão com o divino que habita em nós, né? Então, o gráfico Flor da Vida, ele é um gráfico muito completo, ele tem diversos usos e ele nos traz um bem-estar incrível, assim. Eu tenho, gente, eu confesso para vocês que eu tenho um orgonite do gráfico Flor da Vida, não sei se vocês conseguem ver bem, que fica na parede, eu deixo na parede da minha sala de atendimento. Por quê? Porque eu atendo muitas pessoas, cada pessoa vem aqui com uma energia diferente e essas pessoas acabam, essa energia, depois que a gente trabalha, né? Depois que a gente transmuta da pessoa, ela precisa ir para algum lugar. Então, automaticamente, ela acaba indo parar para o meu ambiente, para as minhas paredes, para as paredes da minha sala de atendimento. Então, o gráfico Flor da Vida fica emanando aquela energia vital, né? Energia de vitalidade também. E assim como as paredes absorvem uma energia densa, mais pesada, o gráfico o orgonite já vai fazendo aquela limpeza das paredes, já está emanando aquela energia vital que faz a limpeza das paredes. Então, mantém o meu ambiente mais equilibrado, mantém o meu ambiente limpo, né? Eu evito que ele fique... Ai, me fugiu a palavra, gente.
que ele fique impregnado. Desarmonizado, impregnado. Isso, com a energia densa que as pessoas acabam trazendo para o atendimento, né? Porque geralmente as pessoas procuram quando elas estão num processo já de desequilíbrio. E aí a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa também ter ferramentas que equilibrem o nosso ambiente, até para deixar aquele ambiente acolhedor, deixar aquele ambiente atrativo para as próximas pessoas, né? Porque senão a gente teria um ambiente legal só no primeiro atendimento e nos atendimentos seguintes a gente já teria um ambiente mais pesado. Então nós temos que cuidar da gente também. Também faz parte da saúde o nosso ambiente estar em harmonia. A flor da vida. Eu me recordo de ter assistido uma live da Mônica de Medeiros, em que ela estava canalizando a Shelian, que é uma extraterrestre, e pediram para ela qual que seria o símbolo mais poderoso que ela conhecia. E ela disse que era a flor da vida. Então, olha a importância, né, desse gráfico, desse símbolo diante do universo, diante da vida. A Vivi colocou ali nos comentários: eu uso a flor da vida para meditar na cura quântica. Então, quanto que é incrível. Então, a flor da vida pode ser utilizado para tudo. Para tudo. Até porque, assim, a flor da vida, né? É a criação da vida, é o símbolo da vida, é a beleza da vida. Então, assim, a Vivi que usa nas meditações, eu acredito que as meditações dela sejam cheias de cura, sejam cheias de beleza, de vitalidade, porque é isso que a flor da vida nos traz, né? E como eu falei lá no começo, ela representa a criação e tudo que há. É o início de tudo. Tudo se inicia na subdivisão de células, né? E é essa a representação da flor da vida. A subdivisão vai se dividindo, até a gente formar um novo ser, um novo objeto, uma nova planta. Então, tudo, a flor da vida está na origem de tudo. Olha ali, ó, que legal. Então, foram 5 gráficos totalmente importantes, expansivos e que realmente trouxeram um conhecimento profundo para todos nós. E esses gráficos, então, a pessoa pode utilizar. Como é que a pessoa faz para te chamar, Márcia? As pessoas podem me chamar através do Instagram, podem me chamar através do WhatsApp. E as pessoas também, né, Pietro, lembrando que as pessoas podem utilizar os gráficos em casa também. Todos os gráficos que nós conversamos até agora, elas podem utilizar. Só que é sempre interessante elas terem o cuidado de fazer a ativação, porque somente estar com o gráfico no ambiente também vai resolver, né? Ele vai emanar energia, mas não vai resolver. Por quê? Porque ele precisa ser programado para o que precisa ser resolvido. Então, mas alguns gráficos de ambiente, como Flor da Vida, eu acho espetacular ter no ambiente, assim, porque ele vai nos trazer benefícios, né? Esse realmente é um gráfico que pode estar no ambiente e ele nos traz conexão. A Vivi colocou ali que quando ela vai fazer as meditações dela, quando ela está utilizando a flor da vida, transcende. Ela desdobra mais fácil nos atendimentos dela. E realmente, por quê? Porque a flor da vida, ela eleva a nossa espiritualidade. Ela aumenta a nossa conexão com o divino. Então, a gente vai ter esse resultado, né? Incrível, incrível, e que essa expansão possa acontecer diante da nossa vida, diante do nosso propósito. E se você gostou dos gráficos, né, deseja ter mais vitalidade, mais saúde, reprogramar as tuas células, expandir diante da flor da vida, chama a Márcia no direct, que com certeza ela pode te ajudar, não só a nível de saúde, mas também a nível de prosperidade, família, relacionamentos, limpeza energética, através dos gráficos da radiônica. E semana que vem tem live de novo. Temos. Qual Vamos falar sobre... é o tema da próxima live? Então, a gente tem alguns pilares, né, que as pessoas buscam muito, que é o dinheiro, a saúde e os relacionamentos. Então, o nosso próximo tema vai ser sobre relacionamentos. Vamos falar sobre 5 gráficos para relacionamentos.
E não somente relacionamentos afetivos, tá, gente? Relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho. Vamos falar sobre relacionamentos em geral. Olha, então fica conosco na próxima terça-feira, dia 15. É isso? Dia Dia 15. Dia 15, 9 horas da noite, nós vamos estar aqui ao vivo falando sobre 5 gráficos para relacionamentos. E se você não assistiu a live anterior sobre prosperidade, assista novamente essa daqui sobre a saúde e nos acompanhe na próxima terça-feira. E para que a gente possa encerrar, você deve estar aguardando a orientação do tarô para a nossa saúde. Já mentaliza 1, 2 ou 3. Coloca ali nos comentários qual que é a orientação do tarô para a tua saúde. Como é que está a tua saúde? Como é que está a tua vitalidade? Como é que estão as tuas células? Como é que está a tua expansão diante da saúde? Mentaliza 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários, porque é assim que você se conecta com a energia do tarô. Então, próxima terça-feira, live sobre relacionamentos. Como é que está o teu relacionamento? Está precisando melhorar? Está precisando mais vitalidade? Está precisando mais alegria? Então, nos acompanhe. Se você tiver dicas também de lives, coloca aqui, manda no direct pra gente, que é um prazer. Você faz parte dessa vibração. E amanhã tem live, amanhã também tem live, amanhã tem live com o Gabriel. Na quinta tem live com o Darlan. E de segunda a sexta, das 7 às 7h30, tem café com terapia. Para você acordar realmente com muitas boas energias. 1, 2 ou 3. O pessoal está aí colocando carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Como é que está a tua saúde? Como é que está a sua vibração? Para você que escolheu a carta número 1, 4 de copas. Momento de você se preocupar um pouquinho, tá? Momento de você olhar um pouquinho melhor para a tua saúde, principalmente energética. Aqui envolve algumas questões de pessoas tentando puxar teu tapete, tentando te dar uma rasteira, tá? Olha a carta aqui, as intrigas, as pessoas tentando realmente fazer o teu mal. A nível físico tá tranquilo, mas principalmente a nível energético. Então se blinda, chama a Márcia ali no direct, já faz um gráfico de proteção energética, limpa as tuas vibrações para que ninguém puxe o teu tapete. Então, muito cuidado na saúde energética e espiritual. Vou ter que fazer, Para você escolher. Pedro. Vou ter que fazer. Como? Eu escolhi a carta número 1. Vai ter que fazer para si, vai ter que fazer para si. Interessante tu levantar esse ponto. Antes de ir para 2 e para 3. Quem trabalha com gráfico pode fazer para si mesmo também. Pode fazer para si mesmo também. Inclusive, a gente se beneficia muito da energia dos gráficos, tá? Gráficos de proteção é muito interessante. Mais para frente nós vamos ter uma live sobre gráficos de proteção energética e a gente se beneficia bastante com a proteção dos gráficos, com certeza. Então, vai fazer um gráfico para si mesma diante dessa questão energética e espiritual. Para você que escolheu a carta número 2, 10 de espadas. Meu Deus do céu. Para você que escolheu a 2, atenção redobrada, tá? É uma carta que está falando em sofrimento, é uma carta que não é legal, é momento de você olhar muito atento para a tua saúde, tá? Olha para isso, olha para a tua saúde, vai fazer gráfico alta vitalidade, vai fazer gráfico ali reprogramação de células. Então, para você que escolheu a número 2, momento de atenção redobrada na tua saúde. Enquanto a carta número 1 fala a nível espiritual, energético, essa aqui está falando a nível físico, tá? Então, atenção no teu físico redobrado a partir de agora. Vou tirar até mais uma para você que escolheu a 2, tá? Ai, olha o 8 de espadas agora aqui. 8 de espadas trazendo mais problemas. Vamos tirar mais uma para você que escolheu
5 de copas, eu acho que vou parar de tirar para você que escolheu a 2. Não tá legal. É momento sim de você olhar para a sua saúde física urgentemente. Para você que escolheu a carta número 3, 8 de ouros. É uma carta muito boa, é uma carta que te traz para você ter um pouquinho mais de bom senso na tua alimentação, tá? Na tua alimentação. Cuida um pouquinho melhor da tua alimentação, melhora os teus hábitos alimentares, faça uma atividade física, porque é uma carta muito boa. Então, para você que escolheu a 3, a tua saúde está muito legal, está bacana. Para você que escolheu a 1, momento de você olhar para o teu energético, teu espiritual, e para você que escolheu a 2, atenção. Vai fazer exames, vai cuidar muito ali do teu organismo, que realmente não está bacana. Então, olha muito para a tua saúde, chama a Márcia no direct, que ela pode te ajudar através dos gráficos da radiestesia. E vamos ver quem está comentando aqui. A Cíntia comentou, melhor parar mesmo. Acho que é a questão da alimentação ali. Ah, não, da carta. É melhor parar mesmo. Então, parei. A Vivi colocou, bingo, iniciando a dieta. Muito bem, muito bem. Fica a dica aí para vocês que nos acompanharam ao vivo. Fica a nossa gratidão. E gratidão, Márcia, por mais uma vez estarmos aqui juntos. Gratidão é toda minha, que a gente possa ter mais encontros nas terças-feiras e que sejam tão bons quanto o de hoje. Gratidão, foi uma verdadeira aula para todos nós. Fica a nossa gratidão a você que nos assistiu ao vivo e para você também que vai nos assistir na gravação. Terça-feira estaremos de volta às 21 horas falando sobre 5 gráficos para os relacionamentos. Já anota na agenda, convida os teus amigos e vem acompanhar e aprender cada vez mais sobre a radiestesia e a radiônica. Tudo de bom para você, muita luz, muito amor e brilha a prosperidade. Brilha a prosperidade. Boa noite, gente.